Olá, seja muito bem-vinda ao canal Personal Espiritual. A razão da nossa existência é a graça de poder chegar até você. Então, por isso nós já pedimos licença para entrar na sua vida, na sua história, nesses minutos que nós estaremos juntos, que o Senhor possa nos honrar dando saúde, plenitude, sabedoria e que esses vídeos, além de trazer uma instrução, traga também a cura para o nosso coração. Nós vivemos esse tempo de pandemia e as últimas notícias nos deixam triste quando a gente olha para um estado do nosso país e as pessoas brigando por causa de um oxigênio. E aí vem bem a calhar a nossa situação. Dá tempo da gente refletir a nossa vida. Aquilo que não chegou até nós pode vir a chegar. Talvez um malefício como esse pode alcançar a minha vida, a sua vida. Talvez até já tenhamos passado por situações piores, mas a ponto de fazer fila para conseguir oxigênio porque alguém não está respirando. E dando início a esse quinto vídeo da nossa série, eu convido você a fazer uma grande reflexão. Vamos falar de virtudes? Vamos. Mas para isso nós precisamos colocar em nossa vida uma palavra: reencontro. Ou seja, voltar para trás. Ré é voltar para trás. Encontro. E nós precisamos nos reencontrar com Deus, nos reencontrar com Cristo. E também nos reencontrar. Sim, eu e você, nós precisamos, nesse tempo de pandemia, fazer uma reflexão sobre a nossa vida. O que dá para mudar e o que é preciso ser feito para mudar. Às vezes, o inferno é o outro. Às vezes nós achamos que o outro é o problema de tudo que acontece na minha vida. Às vezes o problema social, político do meu país é o que me faz ser o que eu sou. E não é. Ser o que eu sou depende da escolha que eu faço. É claro, Deus me criou para ser o que eu sou. E eu preciso entender isso. Deus me criou para ser imagem e semelhança dele e buscar virtudes, né? Claro, nós estamos falando de virtudes humanas, mas também podemos falar das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são virtudes sobrenaturais. E quando eu busco essas virtudes na minha história, na minha vida, eu estou entendendo que Deus tem um projeto de salvação para a humanidade que passa pela minha salvação. É por isso que quando nós olhamos a morte do Cristo na cruz, uma morte teândrica, né? É o divino e humano morrendo numa única situação. E às vezes nós queremos sacrificar o divino que há em nós, mas não sacrificamos o humano que somos nós. E as virtudes, elas vêm para isso, para nos ajudar. E nos ajudando faz a gente reconhecer o quanto que as nossas emoções são feridas. Vamos ter vídeos aí sobre perdão, vamos ter vídeos sobre a autocura de Deus, vamos ter um vídeo sobre o luto. E para isso nós precisamos estar firmes aqui, né? E entender as virtudes humanas, entender por que Deus nos dá tanta graça. Eu estou com um livro aqui, A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto, né? É o livro que eu tenho usado. Vale a pena você comprar. Você pode ir no buscador da internet lá que você consegue, e de repente numa livraria perto de você, você consegue. E eu fiquei olhando aqui o livro hoje durante o dia e eu fiquei pensando, né? E aí escolhi aqui a página 26 do livro, que fala sobre as características das virtudes humanas. Olha só o que ele coloca aqui. Que característica tem as virtudes humanas? Ele faz essa pergunta. Antes de mais nada, que são humanas e não sobrenaturais. Então, às vezes, as pessoas nos fazem um elogio por conta das virtudes e nós achamos o suprassumo, a última bolachinha do pacote, a última abobrinha da feira. Não, meu querido. Nós precisamos entender que não tem nada sobrenatural nas virtudes humanas. Ou seja, é comum em mim, é comum no outro.
A minha vida com virtudes pode ser a vida com virtudes do outro. O que vai mudar são se eu tenho uma vida virtuosa sempre. Mas olha só, quer dizer que podem e devem ser vividas por qualquer ser humano, em qualquer época, cultura e latitude. Acerca do valor fundamental dessas virtudes coincide a filosofia grega, a sabedoria oriental, a lei de Moisés e o cristianismo. Ou seja, a pessoa, para ter virtude, ela não precisa estar na mesma crença que você. É claro, o cristianismo, o que é o cristianismo? É seguir aquele que o fundou, o Cristo. É fazer uma persona Christi, é ser um outro Cristo, é revestir-se do homem novo, o homem velho, o Adão, o homem novo, o Cristo. Mas vamos lá. Se dizemos que as virtudes humanas são comparáveis às estacas que as outras virtudes compararemos com os pilares, aqui ele está fazendo uma comparação com aquelas estacas que faz os furos para que os pilares entrem, né? Então nós vamos entendendo que nós precisamos ter raiz. Virtude também tem que ter raiz. Quantas vezes a gente fala que educação vem do berço? Podemos dizer, sem medo de errar, que virtudes também podem vir do berço, podem ter raízes, né? Outra coisa que ele colocou aqui, ó, as virtudes são hábitos estáveis, né? Você está estável? A sua vida está estável? É uma pergunta para se fazer hoje, na minha e na sua história. Ele diz assim, as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Ou seja, eu preciso ter uma boa vontade para ter uma boa virtude. Marco, mas onde entra aí a virtude no meu processo de cura interior? Quando eu tenho uma boa disciplina, eu vou me colocar em condição de receber do outro a graça de uma oração que me leva a refletir a minha cura interior. Como eu vou orar para você se você não tem disciplina, se você não está disposto a sentar, se você não está disposto a ouvir? Estou fazendo uns vídeos de 10 minutos, 12, oxalá que eu venha fazer vídeos de 5, porque o povo está ficando sem tempo. Se faz um vídeo muito grande, as pessoas, e não adianta as pessoas falar que não, a grande maioria não assiste. Pegam lá aquele bocadinho e às vezes esquece que no meio do vídeo talvez esteja a ferramenta que está faltando para ela colocar o equilíbrio. Outra coisa, as virtudes regulam os nossos atos. E diz lá, e ainda, o catecismo que nos diz no mesmo lugar que as virtudes regulam nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão da fé. Se nós vamos falar e vamos praticar a cura das emoções, precisamos falar sobre a paixão. Nós temos uma doença muito grave que chama filáusia, que é a mãe de todas as doenças espirituais, né? É o exagero assoberbado de um amor que eu tenho por mim mesmo. Às vezes eu me amo tanto que chega a ser soberbo esse amor. Não é um amor que traz cuidado, um amor que quer que eu rompa a barreira com o meu próximo. Não, é um amor egoísta, que só penso em mim. E aí vai trazer tantas outras doenças, como a gastrimargia, ou seja, a gula, vai trazer a ira e tantas outras doenças espirituais que estão alojadas no meu ser e no seu ser. Mas já diz aqui que elas regulam nossos atos. Ou seja, será que você não está tendo atos assoberbados? Por quê? Porque você não está sendo uma pessoa virtuosa. Diz aqui, as virtudes propiciam domínio e alegria. Olha que lindo isso, gente. Saber que as virtudes que eu trago em mim, humanas, são capazes de proporcionar em mim o autodomínio. Paulo vai dizer aos Gálatas, né, quando ele fala dos frutos do Espírito, ele fala do autodomínio. Meu, como é difícil a gente dominar a nós mesmos. Nós dominamos os outros.
possuímos às vezes a rédea da vida das outras pessoas, mas não conseguimos o domínio. Mas a virtude vem ao encontro para que eu possa me dominar. Às vezes eu sou o meu maior inimigo. Talvez você seja o seu maior inimigo. E aí a gente precisa de uma virtude de temperança, uma virtude de paciência conosco, que vai fazer a gente pegar a rédea da nossa vida, cuidar da nossa vida. E aí ele diz da alegria. Como que eu vou curar as minhas emoções tristes se eu não experimento a graça da alegria na minha vida? O livro do Eclesiástico vai dizer assim que a tristeza tem matado a muito, que não há proveito nela. Se não há proveito na alegria, a gente tem que pegar o conselho de Paulo, quando Paulo fala: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. E quantas vezes o salmista diz: alegrai-vos no Senhor? Quantas vezes ele diz: o Senhor é a minha alegria? Então, a partir disso, dessas características que nós temos com as virtudes, eu convido você a fazer uma reflexão da sua vida. Eu conheço Jesus? Eu tenho um encontro pessoal com Cristo? Porque se eu tenho, eu quero que as minhas virtudes humanas, que não têm nada de sobrenatural, alcance as virtudes sobrenaturais da fé, da esperança e da caridade. Convido você a deixar seu recadinho, até mesmo sugerir um tema para a gente poder falar. No próximo vídeo, nós vamos estar falando um pouco sobre o perdão. Então, vamos exercitar, vamos praticar as boas virtudes. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.